O académico Miguel Poiares Maduro é um especialista em Direito Constitucional e em Direito da União Europeia. Foi membro do governo português, com o primeiro-ministro Passos Coelho, e foi o mais jovem juiz do Tribunal Europeu de Justiça. Tem uma longa ligação a Macau, onde vem com frequência, há mais de 20 anos, para dar aulas em várias instituições, como sucedeu esta semana no Instituto de Estudos Europeus. Miguel Poiares Maduro, muito obrigado por esta conversa com os canais portugueses da TDM. Muito obrigado pelo convite. Primeira questão é, que papel Macau tem ou pode ter na relação com a União Europeia? Eu acho que pode ter um papel importante, quer, em primeiro lugar, parece-me, quer para a própria União Europeia e, sobretudo, desde logo para Portugal, enquanto fonte de informação, de conhecimento sobre a realidade na China, e de interagir com essa realidade e com a realidade política e económica da China através de Macau, portanto num contexto diferente, mas também do ponto de vista chinês da mesma forma. Agora depende de ambas as partes reconhecerem ou continuarem a reconhecer esse valor acrescentado que Macau pode ter. E tem também um valor que me parece importante, desde logo para a própria China, para a mainland China, que é aquele de fornecer digamos que um laboratório, se quisermos, de um determinado regime jurídico, político, económico e social, outro Hong Kong, o outro a mainland, onde podem ir sendo testadas determinadas opções regulatórias. Macau pode ter aqui um papel de... pode ajudar a que o relacionamento entre Pequim e Bruxelas seja melhor, digamos assim? Eu acho que há dimensões desse relacionamento, temos de ser honestos, serão sempre a um nível muito elevado, serão sempre as capitais da China, Pequim e Bruxelas, digamos, capital da Europa na medida em que é possível ter uma capital europeia. Mas eu acho que aquilo que se pode saber, conhecer sobre a China através de Macau, iniciativas que possam existir aqui, muitas vezes não de alto nível, mas de um nível mais intermédio, mas que promovam a troca de cooperação e de experiências, mesmo entre quadros da administração pública europeia com a administração pública chinesa, por exemplo, acho que essa era uma perspectiva interessante a estudar e a desenvolver, não é? Parece-me que poderiam ser instrumentos interessantes e, sobretudo, num contexto em que é um contexto de enorme incerteza sobre a natureza da relação entre a União Europeia e a China. Eu acho que parte disso resulta da União Europeia não saber exatamente de que forma é que a China vai evoluir, terem muitas incertezas quanto a isso, e penso que a China, provavelmente, também tem as mesmas incertezas quanto ao futuro da União Europeia. A China é hoje um parceiro global de grande dimensão, mas continua a haver uma falta de conhecimento ou um menor conhecimento da China na União Europeia? Eu acho que há conhecimento, mas também há bastante incerteza, insegurança. Eu acho que é muito revelador que, se nós olharmos para os documentos oficiais, documentos estratégicos da União Europeia, nós encontramos duas visões muito diferenciadas sobre a forma de desenvolver a relação com a China. Uma que vê a China como um parceiro estratégico e outra que vê a China como um rival estratégico, e elas são mesmo definidas dessa forma. E eu acho que isso é o reflexo de alguma insegurança e alguma incerteza na União Europeia quanto à evolução da China. Não sei se isso é apenas produto de desconhecimento ou se isso é também produto de, na própria China, não ser claro de que forma é que o seu regime político, económico e social vai evoluir nos próximos anos. Neste momento o relacionamento é mais difícil do que foi, por exemplo, há 5, 6 anos? Ou isto também é fruto de que o mundo não é hoje igual, nem a China, nem a União Europeia, e muito menos o mundo é igual em 2024 ao que era antes da pandemia, por exemplo? Eu acho que a realidade geopolítica hoje dificulta esse relacionamento e é uma realidade geopolítica muito desafiante. O ex-presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, disse há relativamente pouco tempo que aquilo que tinha, a realidade do modelo geopolítico que tinha apoiado, em que tinha sustentado a evolução, o desenvolvimento e o crescimento económico da Europa no pós-Segunda Guerra, estava em crise. E esse modelo geopolítico assentava, por um lado, numa garantia de defesa europeia oferecida pelos Estados Unidos da América, e os Estados Unidos da América cada vez
apesar de, com a presidência Biden, até ter existido algum reinvestimento na Europa e ter existido uma posição firme relativamente à Ucrânia, a verdade é que mesmo antes de Trump, continua por um lado a existir a incerteza de Trump, mas mesmo antes de Trump já Obama tinha retirado algum foco da política internacional, da política externa americana da Europa. A segunda dimensão é a dimensão energética. A Europa dependia, do ponto de vista de energia, de uma relação privilegiada com a Rússia, que foi colocada em causa pela invasão da Crimeia, na Ucrânia, e agora pela invasão ainda mais alargada da Ucrânia. E a Europa está a redefinir-se do ponto de vista energético, ao mesmo tempo que responde ao desafio das alterações climáticas. Mas tivemos... E a terceira alteração geopolítica tem precisamente a ver com a China. Porque o crescimento económico da Europa nas últimas décadas, mas também o crescimento chinês, foi alimentado por um mercado chinês que foi um mercado muito significativo para as exportações europeias, em particular, desde logo, para o motor económico da Europa, para a Alemanha, mas também... Por isso a antiga chanceler vinha com frequência à China. Exatamente. Mas também pela democratização no acesso a muitos bens que a produção da China e as importações da China ofereceram na Europa. Ora, os desenvolvimentos económicos, a incerteza económica quanto à realidade na China, que independentemente que na realidade parece ter vindo pelo menos a desacelerar o seu crescimento económico, associado a um contexto geopolítico de muita incerteza, e em que cada vez mais os países são levados a terem de se identificar com uma determinada linha política ou com outra linha política no seio internacional, e a tentativa chinesa de ser, digamos, neutral nesse contexto, ao mesmo tempo também cria alguns desafios à Europa, isso criou seguramente um contexto muito mais desafiante às relações entre a União Europeia e a China. Mas parece haver um certo receio quanto à presença chinesa e de interesses chineses na economia europeia. A começar, por exemplo, cito aqui o que se passou em Portugal com a questão do 5G. Sim, e existe, porque naturalmente que o facto do regime político chinês ser muito diferente do regime político europeu não oferece, do ponto de vista europeu, as mesmas garantias que os regimes políticos europeus oferecem, ao nível de transparência, e portanto, isso cria sempre alguma insegurança e algum receio ao nível da União Europeia. É verdade que nós vemos, digamos, reações de algum protecionismo justificado por preocupações de segurança, por estratégicas, pelo menos apresentadas dessa forma, mas também temos de ter em conta, e acho que o lado chinês também tem de ter em conta, que nem todas as empresas europeias podem operar livremente na China. E, portanto, há aqui uma lógica de contrapartida que exige aos dois lados tentar encontrar um compromisso e uma solução de abertura mútua. Eu acho que é muito importante que a tensão que existe e tem de ser reconhecida e que é maior do que já foi no passado, seja resolvida positivamente. Acho que nem a União Europeia nem a China têm vantagem em entrar numa lógica de conflito. Mas isso vai exigir um esforço de ambos os lados. Mas a China deve ser um parceiro ou um adversário na perspectiva da União Europeia? Ou é difícil? Idealmente deve ser um parceiro. Mas a Europa não pode ignorar que, como todas as grandes potências, também pode vir a ser um adversário. Mas idealmente, eu creio que a perspectiva da Europa é que deve ser um parceiro e que é nesse sentido que temos de trabalhar. E para lá de novembro, na perspectiva, estamos longe, ou não estamos longe, mas hoje é quase, não digo certo, mas parece ser inevitável que Trump regresse à Casa Branca. Nessa perspectiva, vamos ter uma Europa mais próxima da China, aliás, como aconteceu. Eu não acho que seja inevitável que Trump volte. Quer dizer, saiu uma sondagem ontem que indicava uma vantagem de 5% de Biden, não é? E vamos ver, e parece quase seguro que Trump vai ser o candidato republicano, mas ainda não é totalmente líquido. Neste momento ele neste momento está impedido legalmente de participar nas eleições em 2 estados norte-americanos. Vamos ver o que é que decide o Supremo Tribunal de Justiça. Ele recorreu para o Supremo Tribunal de Justiça americano. Vamos ver o que é que decide o Supremo Tribunal de Justiça americano, onde há uma maioria de juízes que, digamos, potencialmente mais favoráveis ao lado republicano, mas não é líquido que decidam a favor. Portanto, eu acho que há muitas incertezas aí também. Mas essa é uma preocupação grande. Eu penso que
se Trump voltar à presidência norte-americana, e ainda por cima, eu acho que ele irá ser mais perturbador do que foi na sua primeira presidência. Porque, por um lado, ele na primeira presidência, inicialmente foi buscar republicanos com algum prestígio que serviram, digamos, de contrapoder, limitação de escrutínio. Muitos acabaram por sair, mas enquanto estiveram, foram limitando os riscos e os possíveis danos de uma presidência de Trump. Eu acho que na próxima ele vai levar um grupo muito mais forte de pessoas muito leais, provavelmente com menos competências, com menos percepção dos seus deveres institucionais, e, portanto, acontecer isso é um risco. A presença de Trump na Casa Branca, de certa forma, é um perigo para o mundo. Estamos a exagerar ou não, ou nem por isso? Não, eu acho que é. Eu acho que é. Eu acho que a política em geral tem vindo a caminhar num sentido cada vez menos racional e mais emocional, em que as pessoas aderem emocionalmente e temos líderes cada vez mais emocionais. Eu já disse, a propósito da Argentina, até na RTP, no telejornal, que quando a política se transforma num circo, cedo ou tarde os palhaços acabam por ser eleitos. Não é? E, portanto, a deterioração que nós temos assistido no espaço público está, infelizmente, a contaminar as instituições. Nós temos, em muitos países, incluindo os Estados da América, instituições muito fortes, instituições da chamada democracia liberal, que são tribunais, e viu-se isso, por exemplo, nas eleições americanas, a posição de tribunais, incluindo juízes nomeados por republicanos, tendência republicana, a posição que eles tomaram, entidades independentes, a administração, com um grau de autonomia. E nos Estados da América é um país com instituições muito fortes. Mas à medida que essa deterioração vai existindo, que existe cada vez maior, ela vai contaminando essas instituições e o risco aumenta. Não chegamos a este ponto porque as instituições ou os partidos que têm governado que são cada vez mais uma desilusão para o eleitorado? Eu acho que é um ciclo vicioso que se vai autoalimentando. Ou seja, eu acho que nós temos, infelizmente, a nível global, uma classe política cada vez menos qualificada, para não usar outro tipo de expressões, e que essa desqualificação da classe política leva a uma desqualificação e desvalorização da atividade política que reforça ainda mais essa desqualificação. Mas não é apenas responsabilidade dessa classe política. Eu acho que isso também está relacionado com a circunstância do nosso espaço público, desde os meios de comunicação social ao espaço público, que hoje em dia se transferiu da comunicação social, do jornalismo, para as redes sociais, ser um espaço público cada vez mais radicalizado, polarizado, alimentado pela emoção e muito pouco racional, em que a desinformação prolifera e é muito fácil de disseminar, e podíamos aqui... Isso leva-nos à questão dos desafios da democracia na transição digital, de que o Miguel, aliás, tem estudado esta realidade ou este fenómeno. Hoje tudo se passa no digital. O digital também anda mais depressa do que todos nós. E do que as instituições, de que falávamos há pouco. Esse é o problema principal. A democracia, se nós pensarmos nisso, a democracia liberal assenta em três pressupostos. Um pressuposto cognitivo, como eu lhe chamo, peço perdão às pessoas se for ligeiramente académico, no próximo minuto, prometo que é só um minuto. Um pressuposto cognitivo, que é como é que nós formamos as nossas opiniões, as nossas ideias. Um pressuposto epistémico, que é o que é que nós definimos que é verdade ou mentira, os factos no qual assentam as nossas decisões coletivas, e um pressuposto deliberativo, como é que nós discutimos e como é que nós decidimos coletivamente. O espaço público digital, a transformação do espaço público tradicional, onde aquilo que era verdade ou mentira era definido pelos jornalistas, em boa medida. A forma como nós formávamos a nossa opinião era com base na informação intermediada pelos meios de comunicação social, pelo jornalismo. Tudo isso está a mudar. Os editores da nossa democracia deixaram de ser jornalistas, estar sujeitos a códigos deontológicos, terem regras mais ou menos transparentes que nós conhecíamos, promoverem a racionalidade, para serem algoritmos que fomentam a irracionalidade, que fomentam a polarização, e isso, por sua vez, alimenta esse espaço público e esse espaço político que, do meu ponto de vista, cada vez está a minar mais os pressupostos de funcionamento das nossas democracias liberais. Essa é uma preocupação grande que eu tenho. Isso explica boa parte dessa desqualificação. Mas quando se diz, ouvimos muitas vezes que hoje a democracia pode estar em perigo. Eu acho que a democracia
enquanto não apenas o exercício do direito de voto, acho que o exercício do direito de voto não está, mas enquanto o exercício do direito de voto informado, verdadeiramente livre, e que procura reconciliar opiniões diferentes, e não apenas fazer do nosso conflito de opiniões uma batalha, em que quem está de um lado vê o outro lado não como alguém que pensa diferente apenas, mas como um inimigo a eliminar, digamos, isso é um risco sério. Eu acho que estamos a progredir nesse sentido e vejo isso com muita preocupação. Já lá voltamos. Deixe-me ir um pouco atrás quando falamos ainda na China para esta questão. O sul global, de que tanto se fala a China e, de certa forma, também o presidente Xi Jinping, acabará por ser um novo bloco na geoestratégica mundial? Ou pode vir a ser? Eu penso que essa é claramente uma das estratégias existentes. Mas esse sul global também tem dentro de si posições muito diferentes e interesses estratégicos muito diferenciados. Ocasionalmente ou conjunturalmente, a Rússia e a China podem ter uma certa convergência de interesses. E, sobretudo, desde logo, o interesse de contrabalançar o mundo unipolar controlado pelos Estados Unidos da América, sobretudo. Podem ter isso. Mas, por outro lado, se calhar, têm enormes divergências entre si e interesses estratégicos muito diferenciados. E, portanto, eu não estou convencido que consigam ser tão eficazes assim enquanto contrapoder. Eu espero, e espero que seja o papel da União Europeia, é que nós regressemos a algo que infelizmente nos temos vindo a afastar, que é uma aposta nas instituições multilaterais. E eu gostaria que a China também contribuísse para isso. Ou seja, que o regresso à valorização de instituições como a Organização Mundial de Comércio, como as Nações Unidas, eventualmente reformando essas organizações, que realmente têm um modelo que resulta da Segunda Guerra Mundial, que já não reflete aquilo que é a realidade geopolítica do mundo de hoje, mas apostando nessa lógica multipolar, e eu acho que, sobretudo, é isso que está no ethos, na concepção política externa da União Europeia, e é para isso que a União Europeia deve trabalhar. E que União Europeia vamos ter depois das eleições do verão, digamos assim? Provavelmente uma União Europeia ainda mais dividida, e essa vai ser uma dificuldade muito importante. Ou seja, a Europa tem hoje desafios muito significativos, já aqui falámos dos desafios geopolíticos, mas a esses desafios geopolíticos juntam-se desafios sociais e económicos enormes, resultantes quer da necessidade de afrontar a transição climática, quer a necessidade de afrontar a transição digital e desde logo, também a inteligência artificial e o impacto que isso vai ter no emprego, na organização dos nossos sistemas fiscais, que provavelmente vão ter de ser redesenhados de uma forma muito significativa, e, ao mesmo tempo, uma enorme dificuldade para afrontar estes desafios, porque está cada vez mais fragmentada politicamente. Há cada vez maior coesão entre os seus Estados-membros, há cada vez maior polarização política dentro dos seus Estados-membros, e isso dificulta muito que a União Europeia tenha a força política, se quisermos, a energia política necessária para afrontar estes desafios. A minha esperança, mas devo dizer não estou particularmente otimista, é que o desafio é tão grande que a importância desse desafio acabe por criar a capacidade suficiente para a União se reformar de forma a poder afrontar esses problemas. Torne visível aos cidadãos europeus e à classe política europeia que ou a União realmente se reforma para se tornar eficaz a afrontar esses problemas, ou não vai conseguir afrontar esses problemas. Mas esse é o primeiro passo. E isso é um problema Miguel, não é apenas para a União, é para os seus Estados-membros. Miguel, mas esse é um primeiro passo. O primeiro passo da União Europeia é que ela própria faça uma revolução, digamos assim. Sim, eu acho que a União só vai conseguir afrontar de forma eficaz esses problemas se reformar internamente de forma significativa. Agora, a dificuldade é que aquilo... Sem lideranças fortes isso é possível. A questão que se coloca hoje um pouco na Europa. Eu acho que o problema não é apenas as lideranças, ou melhor, as lideranças são importantes enquanto capacidade de mobilizar os cidadãos. O problema é que eu acho que a maior parte dos cidadãos europeus não têm essa percepção. Durante muito tempo, e não têm essa percepção porque também ninguém lhes consegue mostrar quais são
qual é a nova mais-valia da União Europeia? Depois da Segunda Guerra Mundial, todo o processo de integração europeia assentou fundamentalmente na capacidade da União oferecer aos cidadãos europeus duas coisas. Paz e segurança, e a outra, crescimento económico e coesão económica, e convergência económica. Ora, as duas estão em crise neste momento. A paz e a segurança por razões óbvias, temos guerra, não é nas fronteiras da Europa, é na própria Europa, podemos dizer, e temos economias estagnadas e temos cada vez menor convergência económica. Ora, neste contexto, a União tem de ser capaz de apresentar perante os cidadãos um novo valor acrescentado, novos grandes objetivos mobilizadores. Se não existir isso, estou convencido que não vamos ter a capacidade de fazer as reformas necessárias para os enfrentar. Tem muito a ver com as próprias decisões que são tomadas na União Europeia. A questão da unanimidade tem que acabar, porque isso impede decisões importantes e, às vezes, rapidez na decisão. Sim, mas não é apenas a questão da unanimidade, quer dizer, nós, para terminarmos para conseguirmos, nós não vamos conseguir ser eficazes, por exemplo, ao nível da política externa, com a sujeição à unanimidade. Não vamos. E um dos aspectos fundamentais que a atual realidade geopolítica nos está a dizer é que sem isso a União Europeia não é relevante. E se não for relevante, os interesses económicos dos seus Estados, os interesses económicos, políticos dos seus Estados e dos seus cidadãos não vão ser protegidos, porque são impactados por essa realidade internacional e a União não tem capacidade de influenciar. Portanto, nós temos realmente, em algumas matérias, de abandonar a unanimidade, mas, ao mesmo tempo, só podemos abandonar essa unanimidade se os cidadãos tiverem confiança em que essas decisões são tomadas na Europa com base em diferentes avaliações políticas, num debate político, tal como temos nos nossos Estados-membros, direita-esquerda, entre diferentes opções estratégicas de política internacional, mas não são dominadas por certos interesses nacionais. Portanto, não basta alterar a regra da unanimidade para a maioria, é necessário alterar a forma como se organiza a política na Europa, de forma a que os cidadãos tenham confiança que essa organização política não é definida e não vai ser dominada por certos interesses nacionais, mas sim à luz de certos interesses que são transversais a todos os Estados-membros. Mas há temas que são fraturantes e esses podem começar a ser cada vez mais divisores ou dividir mais ainda os membros. Sim, mas é assim, refugiados, é natural que existam diferentes, tal como existem dentro dos nossos Estados, diferentes percepções sobre a melhor política de imigração a ter, sobre a melhor forma de lidar com os refugiados, sobre os melhores objetivos estratégicos da política internacional. Isso é natural que exista. Deve haver uma forma aceite, legitimada por todos, de arbitrar ou procurar reconciliar entre essas diferentes perspectivas e, portanto, os cidadãos europeus devem ver isso como uma opção que a Europa oferece entre diferentes políticas europeias. Em vez de ver isso hoje, como infelizmente está, como a política europeia ser ou se é a favor ou contra a Europa. Isto é que é o fim da Europa. Porque se a opção política que os cidadãos entendem ter sobre a Europa é apenas são a favor ou contra a Europa, aí vamos acabar mesmo. Mas o português, o espanhol, o italiano, o francês, sente-se um cidadão europeu ou continua a ser um cidadão nacional, digamos assim? Eu acho que prioritariamente continuam a ser um cidadão nacional, mas em muitas dimensões já se sentem cidadãos europeus. E há muitas outras dimensões em que têm a percepção da importância da Europa, mas não têm ainda a percepção de que isso equivale a uma cidadania europeia. E é isso que nós temos de conseguir transformar. Ou seja, nós temos de conseguir fazer entender os cidadãos que há certas áreas que eram tradicionais da sua em que o seu poder se exprimia e se exercia através da cidadania nacional, em que se eles quiserem preservar esse poder, num contexto internacional cada vez mais interdependente, eles só o podem fazer através da sua cidadania europeia e não através da cidadania nacional. E devemos ter uma Europa com os atuais membros, com mais membros, com a Inglaterra a regressar ou não? Essa é sempre uma tensão muito grande, porque, por um lado, o projeto da União Europeia é, na sua filosofia política e, direi mesmo, moral, um projeto de alargamento quase constante, de inclusão em relação a todos aqueles que pertencem à Europa. E tem de manter esse ADN.
Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que as organizações políticas também só funcionam em determinados espaços que são mais encerrados, que são capazes de funcionar com eficácia. E nós temos de conseguir esse equilíbrio. Ora, eu acho que esse equilíbrio vai passar por diferentes níveis de integração. Nós vamos ter de assumir isso, vamos ter provavelmente ter uma Europa mais integrada em certo nível de política, na política externa, entre alguns Estados, e uma Europa com um nível de integração diferente, mais alargada, desde logo, aos Estados que neste momento estão à porta da Europa, estão em processo de adesão. Acho que não se pode simplesmente dizer não aos Estados, que alguns deles, alguns recentes como a Ucrânia, mas outros que já estão há muitos anos à espera para entrar na União Europeia, mas por outro lado, esse alargamento não pode conduzir a uma ainda maior ineficácia da União Europeia. E acho que a única solução para isso, realmente, é uma integração diferenciada. Portugal já conseguiu um Presidente da Comissão Europeia, vai conseguir um Presidente do Conselho Europeu? Não sei, não sei quais são as hipóteses do Dr. António Costa. Acho que ele antes seguramente não o poderia fazer, porque não poderia, tendo o Presidente da República dito que se dissolvia a Assembleia da República se ele deixasse de ser Primeiro-Ministro para ir para um cargo europeu. Mas Miguel conhece bem a Europa. António Costa é ainda, evidentemente, tudo pode depender das eleições e dos resultados das eleições previstas para este ano. Depende. Eu acho que se falássemos de Presidente da Comissão, por exemplo, aí o escrutínio parlamentar é muito difícil. E na incerteza quanto à sua responsabilidade política, não falo da responsabilidade de justiça, porque ele não acho que se deva falar, porque ele não é sequer arguido, não é acusado, nada, mas tem responsabilidade política relacionada com as pessoas a quem ele atribui o poder, que essas sim estão, neste momento, já algumas delas até com um juízo tendo dito que existiam indícios fortes de, pelo menos, tráfico de influências. E, portanto, ele tem aí uma responsabilidade política. Portanto, acho que num cargo que esteja sujeito ao escrutínio do Parlamento Europeu, provavelmente o ruído mediático e político dificultaria muito. O cargo de Presidente do Conselho é um cargo que é escolhido e pela confiança entre as pessoas que se conhecem. Não é? E alguns dos membros que estão ali no Conselho têm problemas de responsabilidade política ou até, em alguns casos, potencialmente jurídica, se calhar maiores do que o Dr. António Costa. Portanto, não excluo que desse contexto pudesse resultar uma escolha como a do Dr. António Costa, mas depende muito dos resultados das próximas eleições e da divisão das posições dos diferentes políticos. Depende muito, do meu ponto de vista também, se Mário Draghi manifesta ou não disponibilidade, fala-se muito do seu nome, e, portanto, acho que se ele quiser ser Presidente do Conselho, ainda por cima, porque provavelmente os outros, a Primeira-Ministra italiana tem ganho força na Europa, ela pode ser necessária, sendo de um partido um pouco mais eurocético, pode ser necessária, é mais moderada de todo esse setor, pode ser necessária para a grande coligação dos outros partidos no Parlamento Europeu e pode trazer um nome como Mário Draghi, que não é o nome do seu partido, um nome, portanto, portanto, isso cria dificuldades a António Costa, Miguel, mas não exclui essa possibilidade. Miguel, como é que vamos sair daquilo que são os dois grandes conflitos que neste momento estão a acontecer? Por um lado a Ucrânia e por outro lado os problemas na faixa de Gaza. Primeiro a Ucrânia. Eu não sei como é que vamos sair desse conflito, não consigo antecipar, prever o que vai acontecer a nível militar. Sei o que a Europa, do meu ponto de vista, deve fazer, que é continuar comprometida com o apoio à Ucrânia. A Ucrânia está a combater uma guerra que é, no fundo, uma guerra da Europa, mas estão a combater com os seus soldados e nós estamos a fazer um sacrifício muito menor do que aquele que estão a fazer os ucranianos. Porque eu não tenho dúvidas que a guerra de Putin não é apenas com a Ucrânia, é uma guerra por retomar uma influência imperial, Rússia, sobre uma parcela importante da Europa. Ele, aliás, disse-o. Ele acha que ele apresenta... Mas se os Estados Unidos, por qualquer motivo, da sua política, retirarem algum apoio... Essa vai ser uma grande dificuldade para a Europa. Eu acho que desde o início a aposta de Putin é que ele será mais resistente no poder do que as opiniões públicas e do que as democracias vão ser resilientes no apoio à Ucrânia. Eu espero que as democracias demonstrem que ele não tem razão, mas tenho receio
E vamos esperar que as não notícias acontecer. de última da hora relativamente à Ucrânia e a alguma divisão não se venham a confirmar. É natural que exista desgaste interno depois deste período. O outro conflito. Eu vejo com muita preocupação o que está a acontecer. Eu acho que Israel foi vítima de um ataque hediondo, mas infelizmente a reação israelita cometeu o erro de, em vez de transformar isso num capital político a seu favor e obter a solidariedade internacional, ter reagido de uma forma que, na minha opinião, é desproporcional e que, no fundo, neste momento está a fazer de Israel não a vítima, mas já o agressor. E, infelizmente, eu que tenho muitos amigos em Israel e muitas pessoas... Mas vai ser possível condenar tenho nos muita preocupação. tribunais, nas instituições de Israel? Tenho muitas dúvidas que o Tribunal Internacional de Justiça venha a determinar que existe uma situação de genocídio em Israel. Agora, acho que o Tribunal tomou uma medida equilibrada, tomou uma decisão equilibrada, que foi, disse, e acho que foi intencional, esta ideia de que estão satisfeitos os pressupostos mínimos para podermos apreciar o processo, não é? E, entretanto, isso permitiu-lhe ordenar uma série de medidas cautelares, digamos, que Israel infelizmente não tem respeitado, mas que, do meu ponto de vista, ajudam a pressão internacional. Nos próximos meses será possível uma solução? Acho que vai depender muito do futuro político de Netanyahu. E se dentro de Israel há capacidade política, e os americanos conseguem, a atual administração americana, de alterar a realidade política interna de Israel. Porque eu acho que Netanyahu já percebeu que no momento em que acabar este conflito, ele acaba politicamente. E este é o paradoxo, e é triste, o triste paradoxo, que é, ele no fundo tem um interesse na continuação do conflito, porque é a única forma de continuar no poder. Enquanto Israel estiver em guerra, ele não pode sair, enquanto a sua taxa de popularidade é baixíssima. E, portanto, vamos ver se há forma de Netanyahu sair. Se houver forma de Netanyahu sair, eu acho que, curiosamente, nós podemos subitamente passar de uma situação de enorme crise a uma enorme oportunidade. Porque há, no mundo árabe neste momento, uma maior disponibilidade para conversar com Israel. Os americanos estão muito envolvidos na criação de um caminho para uma solução de dois Estados e, portanto, poderíamos ter aí uma solução ótima para Israel, do meu ponto de vista, e ótima para a Palestina. A solução são os dois Estados, como é evidente. Eu acho que continua a ser a única solução viável. É uma solução de dois Estados, mas devo dizer que a realidade no terreno cada vez torna isso mais difícil. Falando na realidade do terreno, o que se passa nas últimas horas ou nos últimos dias com a Agência das Nações Unidas, que praticamente deixa, embora a Organização Mundial de Saúde se tenha juntado nas últimas horas aos apelos de António Guterres. Continuam a haver, é preciso ter em conta que existem muitas outras agências das Nações Unidas no terreno e que é importante, pelo menos, que essas continuem a ser apoiadas. Eu acho um erro deixar de apoiar aquela agência das Nações Unidas. Acho um erro porque o facto de se ter... é preocupante e, do meu ponto de vista, devia levar, e é aquilo que eu critico nas Nações Unidas, é que a liderança dessa agência já devia ter assumido uma responsabilidade por isso, para poupar a própria agência, porque eu acho que é muito importante que se continue com o financiamento. E como é que o professor Miguel Poiares Maduro classifica aquilo que tem sido o papel de António Guterres em todas estas questões e nestas crises? É um papel muito difícil. Eu devo dizer que, curiosamente, os dois últimos grandes detentores de cargos internacionais portugueses, Durão Barroso e António Guterres, ambos tiveram, digamos, muito azar no contexto que acabaram. Guterres tem hoje, talvez, uma realidade geopolítica com a guerra na Ucrânia, a relação entre a Rússia e o resto do mundo, e agora este conflito no Médio Oriente, uma das realidades internacionais mais difíceis para gerir das últimas décadas. E Barroso também teve, com a crise do euro, e antes disso, com a rejeição do Tratado Constitucional, que ele chegou e tinha isso nas mãos, também uma realidade dificílima na União Europeia. Portanto, infelizmente, e aparentemente, ser português não dá sorte na liderança dos grandes cargos europeus e internacionais. Durão Barroso admite que nas próximas eleições legislativas
possa haver uma luta entre Barroso e Guterres? Nenhum dos dois manifestou até agora grande interesse, para não dizer o contrário, em participar nessa contenda. Mas eu, ao contrário de outros, considero que ambos têm perfil adequado para ser Presidente da República. E são pessoas com grande inteligência e não é por acaso conseguiram o Estatuto Internacional que conseguiram. É conhecida a sua filiação partidária. Eu disse na abertura que foi ministro de um governo do PSD, ou liderado pelo PSD, liderado pelo Pedro Passos Coelho. Que previsão é que faz para 10 de março? É difícil. Eu agora estou tentado a dizer como um famoso jogador de futebol disse, previsões são no fim dos jogos. Acho que neste caso eu continuo a achar e vou tentar, enfim, as pessoas podem acreditar ou não, da minha tentativa de independência analítica face a esse ato eleitoral, mas tentando algum distanciamento, continuo a achar mais provável uma vitória da Aliança Democrática do que uma vitória do Partido Socialista. E continuo a achar isso porque, estando as sondagens muito equilibradas, se nós olharmos para o voto indeciso, vemos aí que o potencial de crescimento de voto tem sido muito superior para a AD do que para o PS. Mas na noite de 10 de março, o Presidente vai ter uma solução ou um 31? Eu direi, neste momento, é mais provável que tenha um 31 do que uma solução, não é? Em qualquer das circunstâncias. Acho que, a existir uma solução, ela é mais provável, claramente mais provável, que exista no centro-direita. E, sendo mais provável que exista no centro-direita, isso também pode criar uma deslocação do voto centrista para o centro-direita, procurando até à última da hora dar essa governabilidade ao centro-direita, independentemente do Chega. É uma boa solução? Eu acho que Ou eu acho que é a solução possível neste contexto. Eu tinha defendido uma coligação que incluísse a iniciativa liberal, achava isso, e achava que neste contexto tão desafiante para o país, isso era muito importante. Mas já a questão do Chega, Chega, a iniciativa liberal não quis. Admite que a AD, Luís Montenegro, tenham que fazer uma aliança com o Chega para... Eu, no meu partido, isso é conhecido, fui talvez das primeiras pessoas a dizer que o PSD devia excluir qualquer aliança e coligação com o Chega. E acho que se o PSD o tivesse feito mais cedo, quando eu disse, estaria hoje em melhor situação, porque a ambiguidade que se manteve durante algum tempo abriu flanco a que se continua a tentar fazer essa associação. O que dificulta o crescimento do PSD no voto. Mas outra questão, quando acreditamos na democracia, nas eleições, no voto, não é estranho que depois se possa tentar escolher um partido que tem... Mas eu sempre fiz essa diferenciação. Eu, por exemplo, entendi que o Chega devia ter direito a ter um vice-presidente da Assembleia da República, porque os portugueses votaram. Portanto, nós temos... Se é um partido constitucional admitido, nós temos... Agora, o PC também é, e eu não defendo uma coligação entre o PSD e o PC. Não é? Portanto, eu entendo... Reconheço legitimidade ao Chega, mas é um partido que, do meu ponto de vista, em termos de programa político, tem não apenas um discurso, em certas matérias, do meu ponto de vista, completamente inaceitável, na substância, em temas quase de xenofobia, mas também na forma, e eu acho que a forma na política conta, e, por outro lado, tem também, até do ponto de vista económico, posições económicas totalmente diferentes daquelas que eu entendo que o país necessita. É um partido que, do ponto de vista económico, está mais próximo do Bloco de Esquerda do que da Aliança Democrática. Pedro Nuno Santos, defende a nacionalização da TAP. Se Pedro Nuno Santos conseguir uma vitória nas eleições, é uma surpresa atendendo a tudo o que se passou? Ou é uma grande derrota para a AD e para o Luís Montenegro? Eu acho que seria uma surpresa e, do meu ponto de vista, preocupante para o estado do nosso regime político. Eu já aqui há uns anos disse que temia uma evolução do país num sentido de mexicanização. Critiquei muito, não do ponto de vista constitucional, mas do ponto de vista político, a estratégia seguida por António Costa, porque disse que era uma estratégia que, ao valorizar o Chega, tinha um interesse tático importante para o Partido Socialista, que era transformar o Partido Socialista no único partido capaz de assegurar uma governabilidade ao centro em Portugal. Mas que isso
podia ter uma consequência terrível Marcelo Rebelo de Sousa de fazer Portugal um regime democrático, mas de partido único. Marcelo Rebelo de Sousa Marcelo pode ser obrigado a um governo de iniciativa presidencial? Eu acho que isso pode acontecer na circunstância de não haver nenhuma maioria clara, porque é possível que cheguemos a uma circunstância em que qualquer um dos lados faz uma moção de rejeição. Vamos imaginar que a Aliança Democrática ganha e há uma moção de rejeição que é votada favoravelmente pelo Partido Socialista e pelo Chega contra a Aliança Democrática. E depois há um governo, o PS e a mesma coisa é votado. Eu acho que nessa circunstância o Presidente da República não pode deixar em gestão nenhum governo, seja do Partido Socialista do PSD. Ele não pode dissolver. Ele não pode dissolver e, portanto, o governo não estaria em gestão, mas não pode sequer, do meu ponto de vista, deixar durante 6 meses, na expectativa de eleições ao fim de 6 meses, um governo que seja do PSD ou do PS, porque seria um governo com um risco enorme, ainda por cima, não estando limitado juridicamente pelas obrigações de gestão, de qualquer um desses partidos usar esses 6 meses, que na realidade seriam 7, 8 meses, para políticas eleitoralistas e, do meu ponto de vista, isso seria uma perversão do próprio funcionamento democrático e da própria Constituição e da obrigação. Portanto, eu acho que a única alternativa nesse caso era um objetivo, é um governo de iniciativa presidencial. Aquilo que já ouvimos e lemos, teme que a campanha eleitoral não sirva para discutir as questões importantes e até o futuro da democracia e seja caracterizada por promessas eleitorais que mais ou menos já estamos a assistir. Infelizmente, é um bocadinho aquilo que temos acontecido. Aquilo que tem acontecido reflete também a realidade sociológica e eleitoral do país. Não é? Eu costumo dizer, eu não acredito... Nós sabemos hoje em dia que nós temos um eleitorado muito envelhecido, isso toma o tema das pensões e dos pensionistas muito relevante politicamente, mas eu não acredito que o eleitorado mais velho em Portugal seja um eleitorado egoísta, guiado apenas pelo seu próprio interesse. E acho que os partidos políticos deviam ter a consciência disso e perceber que muitas dessas pessoas também estão preocupadas com os jovens. E desde logo acho inacreditável que, por exemplo, não se discuta o que está a acontecer ao nosso sistema de educação. Até 2015 Portugal subiu sempre nos rankings e a partir de 2015 internacionais de educação, a partir de 2015 piorámos. Os nossos jovens ou os jovens... Isso para mim cria uma enorme preocupação e não vejo... Os jovens portugueses estão condenados a ter que sair do país? Eu espero que não, mas a realidade é que nós estamos a criar um ciclo vicioso, é que olhando para o nosso debate político, aquilo que nós falamos não afronta esses problemas dos jovens. Eu compreendo que os partidos deem prioridade àquilo que é a sociologia eleitoral. Se a composição eleitorada é um certo tipo, é natural que queiram falar para esse eleitorado. O que eu acho é que é menorizar esse eleitorado mais velho que existe em Portugal, achar que eles só pensam no seu próprio interesse e que não estão preocupados também com os seus filhos e com os seus netos. Quando foi membro do governo português, teve a pasta da comunicação social. Como é que olha hoje para a crise que é evidente em Portugal nesta área? Com muita preocupação. A crise não é apenas portuguesa, é em muitos países e tem a ver com o que já falámos antes, que é a transferência do nosso espaço público, dos processos de informação, dos mídias tradicionais e do jornalismo associado a esses mídias tradicionais para as redes sociais. Isso é desde logo a nível das receitas, da publicidade, que se transferiram quase todas para as plataformas digitais, criando uma insustentabilidade dos modelos de negócio tradicionais. Do meu ponto de vista, isso exige duas coisas, uma das quais nós já estamos bem equipados em Portugal, mas mesmo a realidade atual demonstra que, por vezes, falta uma aplicação efetiva das normas, que é, nós temos uma das leis de transparência mais evoluídas, que aliás foi adotada no meu tempo do mundo, e ainda agora se ficou a perceber isso, ela tem de ser aplicada, não é? E porquê? Porque essa dificuldade económica dos mídias faz com que eles se tornem mais suscetíveis à captura por interesses opacos, ocultos, que não visam investir no jornalismo pelo jornalismo, mas investir nos mídias como forma de influência
indireta. Isso é preocupante e aí a transparência é muito importante, bem como a garantia da autonomia editorial e da liberdade dos jornalistas. E, aliás, a União Europeia até está a trabalhar na legislação nesse sentido. Mas, por outro lado, é necessário nós agirmos também para criar novas formas de sustentabilidade económica dos mídias. Eu tenho defendido uma delas, que aliás o Sindicato de Jornalistas também veio depois apoiar, que é a oferta aos cidadãos de um voucher para eles comprarem conteúdos informativos. E, portanto, assinarem um jornal, por exemplo, ou assinarem um site de rádio, televisão e notícias, apoiarem projetos de investigação jornalística, por exemplo. Acho que essa é uma das formas que o Estado devia fazer. Não é o Estado decidir que órgão de comunicação social, que jornalista é que deve ter apoio, que jornalista não merece esse apoio, mas sim dar aos cidadãos capacidade financeira para eles fazerem essas escolhas. A Lusa deve ser gratuita para os jornais? Não? Esta é uma questão que se levantou nos últimos tempos. Eu sou favorável a que a Lusa deva ser apenas do Estado, mas com um modelo de governo diferente, mais semelhante, não exatamente o mesmo, mas que garanta o mesmo que, aliás, eu promovi na RTP, que é a desgovernamentalização e, portanto, que não esteja sujeito à interferência, que o Conselho de Administração seja nomeado por uma entidade independente, todo esse tipo de características. Portanto, acho que a evolução da Lusa deve ir no sentido de ter esse modelo de governo, até pode ser um modelo de governo com a participação de todos os mídias, de todos os órgãos de comunicação social, e se for assim, for argumentado, acho que se pode pensar na possibilidade dos conteúdos independentes. Há quem diga que isso pode tornar excessivamente dependentes os outros órgãos de comunicação social das informações gratuitas da Lusa, mas acho que há mecanismos, regras, por exemplo, podemos colocar a possibilidade de certo tipo de informação ser gratuita para todos e outra não ser, por exemplo. Mas, Miguel, a questão aqui não é o modelo de negócio. Nós não vamos ter que pagar os conteúdos que conseguimos consumir no digital. Eu acho que vamos, mas eu acho que a forma como os hábitos de consumo dos consumidores mudaram, eu acho que isso apresenta dois desafios. Por um lado, os consumidores deixaram de estar habituados a pagar pelos conteúdos informativos. E, portanto, eu acho que a única forma de superar isso é o Estado dar dinheiro aos cidadãos para eles colocarem nos mídias. A segunda alteração que eu acho é que também a forma de consumo mudou. Eu acho que vai ser difícil fazer regressar muitas pessoas do consumo de informação via redes sociais para consumo de informação nos canais tradicionais. E então, o que é que eu acho que isso exige? Por um lado, que o jornalismo esteja muito mais associado à produção de conteúdos nas redes sociais e que se incorpore mais jornalismo nas redes sociais. Eu já fiz uma proposta a esse respeito, que é a obrigatoriedade das redes sociais abrirem os seus algoritmos para nós podermos ter as nossas timelines, por exemplo, serem editadas não pelo algoritmo do X ou do Facebook, mas por um algoritmo que, por exemplo, uma coligação de jornais desenvolva e através dos quais fornecem os seus conteúdos de informação aos cidadãos. Portanto, acho que essa é uma das formas. Obrigar à abertura das plataformas, obrigar a mudar o modelo de negócio das plataformas e introduzir dessa forma jornalismo nas plataformas digitais. O setor vai sair desta crise em Portugal. Nas últimas semanas falou-se muito num grupo, e é um grupo Sim. importante, com vários órgãos importantes. E no qual eu até participava, tinha um programa de rádio. Mas a crise é um bocadinho maior do que só neste. É muito maior do que este grupo. O que se passou neste grupo, e o que se tem passado neste grupo, é uma exposição dos riscos da crise que está a atingir todo o sistema. Mas não parece aqui, por exemplo, que o papel da instituição coladora... Eu acho que, por exemplo, nós vimos isso, a IERC podia ter intervido de uma forma muito mais eficaz na crise deste grupo. Desde logo há muitos meses que a transação teve lugar e não foi aplicada a lei da transparência. Esteve-se ali, só agora é que finalmente está em apreciação a aplicação. E, por outro lado, no que diz respeito à rádio, a alteração de domínio, ou seja, de controle sobre a propriedade da rádio, tinha estado sujeita à autorização da ERC. E a ERC soube, teve conhecimento, a ERC depois veio dizer não nos foi notificada, mas se não foi notificada, era visível para todos, a ERC devia ter intervido imediatamente. Mas quero dizer uma coisa em defesa da nova direção do novo Conselho Regulador da ERC, que são pessoas que acabaram de chegar e, portanto,
E a responsabilidade, talvez por esta inércia, é que nos últimos meses o meu partido e o Partido Socialista não se colocaram de acordo na composição do Conselho Regulador. E, portanto, têm muita responsabilidade, do meu ponto de vista, mais do que aquela que pode ser a sacada ao próprio Conselho Regulador. Vamos dar a oportunidade agora aos membros do Conselho Regulador deles entrando em funções. Estamos a falar da transição digital e inteligência artificial. O que é que vem aí? É um desafio ainda maior, com inúmeras... Vou dizer um clichê, mas um clichê que é... Às vezes os clichês existem porque são verdades. Oferece inúmeras oportunidades e inúmeros desafios. Oferece inúmeras oportunidades porque nos vai permitir uma transferência de conhecimento e uma disseminação do conhecimento que vai democratizar muitas coisas. Por exemplo, vai ser possível a pessoas no meio da África, junto de uma tribo, com um smartphone, fazer diagnósticos médicos. Através de sistemas de inteligência artificial que tiram partido e que fazem diagnósticos médicos mais eficazes. Vai ser possível às pessoas terem... Não é um papão, porque há quem... Não, eu estou a dizer, vai ter inúmeros... Vai facilitar processos de licenciamento e em muitos casos, sem corrupção, porque um sistema de inteligência artificial não é corruptível. Não é? Vai-nos permitir a nós ser músicos sem saber composição, vai-nos permitir fazer imensas coisas, mas também tem imensos riscos. Da mesma forma que, por exemplo, vai facilitar e desburocratizar imensas coisas, esses processos de decisão da inteligência artificial são tomados com base num histórico. Se o histórico for, por exemplo, um histórico de discriminação racial, o sistema de inteligência artificial vai reproduzir essa discriminação racial ou essa discriminação de género. E, portanto, nós temos de ter em conta isso. Ao utilizarmos sistemas de inteligência artificial, eles vão ser muito bons a reproduzir padrões de decisão. Mas há quem fale como é que se regulamenta tudo isto. Como é que se vai poder regulamentar a transição digital, a internet? Ou não vamos conseguir? Em Europa, eu acho que temos de conseguir regulamentar, mas temos de conseguir regulamentar de forma diferente. Eu ainda, aos meus alunos cá, ontem ou anteontem, dava-lhes um exemplo sobre a regulação do conteúdo, a moderação de conteúdo que fazem as redes sociais, em que, no fundo, quem faz hoje em dia a regulação da liberdade de expressão dentro do X é o X, não é? Pode tirar um post, pode colocar um post, pode manter um post mesmo que nós achemos que ele é falso, pode tirar um outro que nós achamos que é verdadeiro e eles acham que vai contra as suas regras de conduta. Como é que nós, em princípio, podemos ir para um tribunal, dizer que estamos a ser difamados no X? Só que são milhares de milhões. A União Europeia impôs uma obrigação às redes sociais justificarem, motivarem todas as decisões que estão a tomar diariamente de manter ou retirar um determinado conteúdo. Só em 20 dias, eu mostrei esses dados aos meus alunos, eles tomaram 1.000.400.000.000 de decisões. 20 dias. É óbvio que não são seres humanos que estão a fazer isto. São sistemas de inteligência artificial. E é óbvio que isto não pode ser revisto por seres humanos, por tribunais, que não podem rever todas estas decisões. O que é que nós podemos fazer? Nós temos de rever como é que esses sistemas de algoritmos estão a funcionar. Ou seja, como é que esses algoritmos que estão a tomar esses milhares de milhões de decisões de regulação de conteúdo, que no fundo é a regulação da liberdade de expressão, quais são os padrões de decisão desses sistemas de inteligência artificial? Quais são as regras com base nas quais eles funcionam? É dessa forma que nós temos de regular. É uma realidade muito diferente. Se quiser, nós estávamos habituados a regular, por exemplo, o espaço público, a regular decisões nos jornalistas, não é? Se um artigo era ofensivo, não era ofensivo, era falso, era verdadeiro. Nas redes sociais, nós temos de regular a arquitetura do sistema. Como é que um algoritmo está a tomar milhões de decisões a cada hora nessa matéria? É também conhecida a sua passagem pela FIFA para tentar resolver um bocadinho a transparência, se é que eu posso falar assim, não resultou. O Miguel depois acabou por se demitir de um comitê para o qual foi nomeado. Como é que está? Há alguma evolução na transparência do que se passa na FIFA? E, de certa forma, na UEFA e no futebol com a dimensão? Na FIFA, a evolução a que temos assistido, infelizmente, é negativa. Quer dizer, quando aconteceu a crise de 2015 e aconteceram as reformas nas quais eu depois estive envolvido e acabei por sair porque elas não funcionaram, uma das coisas que tinha sido prometido era, por exemplo, que as atribuições dos campeonatos do mundo, que tinham estado na origem de processos de corrupção, não é? Que essas atribuições iriam passar a ser feitas com base em processos competitivos, transparentes, com regras conhecidas antecipadamente, não de forma opaca. Ora, foi tudo o contrário do que nós vimos agora. A FIFA
para poder, na prática, atribuir o Campeonato do Mundo à Arábia Saudita, tenha ou não mérito à Arábia Saudita nisso, não estou a dizer isso, mas poder atribuir, teve de atribuir o Campeonato do Mundo a Portugal, Espanha e Marrocos, com jogos na América do Sul, que é para poder dizer, para poder saltar a rotação que é obrigatória entre continentes. E, portanto, num só campeonato do mundo estão envolvidos 3 continentes, que era para a Arábia poder voltar a ter quase depois do que Qatar ter tido. Ora, isto demonstra como é que tudo aquilo que tinha sido prometido, nada disso foi cumprido e voltamos a uma realidade que é exatamente... Alguns dizem, Mark Pitt, que foi talvez o principal promotor dessas reformas, diz é pior ainda do que a que existia em 2015. Temos agora na Europa, do meu ponto de vista, uma oportunidade, que é o desafio que foi criado não é pela Superliga, pelo Acórdão do Tribunal de Justiça sobre a Superliga, o Tribunal de Justiça da União Europeia, que do meu ponto de vista é um acórdão positivo, porque por um lado, diz, não é sobre a Superliga, não é um acórdão que diz que a Superliga tem de ser aceito, bem pelo contrário, atribui poder à UEFA, diz a UEFA pode autorizar outras competições, mas condiciona esse poder ao cumprimento de uma série de requisitos, desde logo de boa governação, de transparência, de não discriminação, de não favorecer as suas competições e de que tem de escolher as competições com base no mérito esportivo, na redistribuição, na promoção da igualdade de concorrência entre clubes. E eu acho que isto vai criar uma perturbação no sistema muito positiva, espero eu, e que possa levar, não à Superliga, mas pelo contrário, à reforma da própria Champions League, que já é quase uma Superliga hoje em dia, eu espero que deixe de ser. Vai ter um modelo novo, mas a Superliga é um projeto condenado, não vai chegar lá. A Superliga em si, eu acho que é um projeto condenado, mas eu acho que a decisão do Tribunal de Justiça abriu a porta para que qualquer empresa possa vir agora, perante a UEFA, propor uma nova competição e a UEFA não pode recusar essa competição se ela for tão meritocrática e mais redistributiva, até mais igualitária do que a da Champions League. Portanto, isto vai criar uma concorrência, mas uma concorrência, do meu ponto de vista, positiva para a Champions League. Diz, a UEFA só pode recusar se o fizer de acordo com critérios objetivos, não discriminatórios, transparentes e, ao mesmo tempo, se demonstrar que a sua competição é melhor que a competição que está a ser proposta em termos de mérito esportivo, de promoção-relegação, em termos de promoção da igualdade competitiva entre os clubes, e isso é positivo, desde logo para... Miguel, nós hoje quando olhamos para o futebol, mas também para outras modalidades, mas sobretudo para o futebol, o que assistimos é milhões atrás de milhões em transferências, em contratos, para o treinador, para os jogadores. Evidentemente, o mercado funciona e há aqui também o que os custa as transmissões televisivas. Isso funciona, mas também com muitas preocupações. Um dos maiores problemas que existe, e é sabido, a Comissão Europeia já o identificou e o Parlamento Europeu também, em relatórios, é que uma das áreas de atividade económica mais suscetíveis à lavagem de dinheiro é o futebol e, desde logo, as transferências internacionais. E há anos que se fala de criar uma clearing house para garantir e verificar de onde vem o dinheiro das transferências, para evitar que elas sejam utilizadas como forma de lavagem de dinheiro, e isso não foi criado, é mais um dos déficits que existe. Eu espero que esta decisão do Tribunal seja um incentivo também para o legislador europeu e para o sistema político europeu finalmente criar, não é substituir-se à autonomia das federações desportivas, mas é criar um modelo de regulação e de supervisão do funcionamento destas entidades que reconheça que já não estamos a falar de atividades amadoras, estamos a falar de atividades económicas que, no contexto só do futebol, de acordo com um estudo europeu de há alguns anos, representa 3,7% do PIB europeu. Miguel Paiares Maduro, para terminar, vamos regressar a Macau, como eu disse no início. O Miguel vai há muitos anos a Macau, não acompanha a realidade, mas há muitos anos que vem dar aulas a Macau, em temporadas. Como é que hoje olha? E eu sei que é não acompanhando permanentemente, mas olha para Macau e é um homem interessado com o que se passa. Continuo a olhar com muito interesse e continuo a seguir as interrogações que vejo aqui quando aqui venho, não é? Eu acho que as interrogações que se sentem sobre a evolução do sistema, sobre a manutenção da identidade e da relação privilegiária do ponto de vista identitário com Portugal, por um lado que são naturais, porque
com uma potência económica enorme, não é? Em volta e demográfica. O receio é que essa identidade se venha a perder, e com as evoluções naturais e as dúvidas de evoluções políticas e económicas dos regimes, isso cria sempre alguma insegurança. Mas eu continuo a ter esperança de que todos aqueles, desde aqueles que vivem em Macau, às autoridades de Macau, até à União Europeia, que pode, de um ponto de vista, deve ter um papel importante na salvaguarda também do caráter único do regime e do modelo de Macau, e, desde logo, às autoridades na Mainland China, que todos tenham em conta que é, eu penso, do interesse mesmo de todos, manter aquilo que é único, que é específico e é próprio de Macau, e que está associado com o seu ordenamento jurídico, com a sua realidade política, com a sua realidade económica e social e histórica. E aquilo que eu vi nestes últimos dias, e que por acaso diferente em relação à última vez que tinha vindo antes da pandemia, que é, no meu ponto de vista, um interesse renovado, por exemplo, dos chineses nos monumentos e nas partes mais tradicionais da cidade e de Macau, e de Taipa também, que isso seja uma metáfora para um interesse na preservação não apenas da identidade dos edifícios, mas de toda a identidade existencial de Macau no seu todo, incluindo o seu regime económico, social e político. Muito obrigado. Obrigado, eu. A entrevista com Miguel Paiares Maduro está disponível a partir de agora nas plataformas digitais da TDM. Bom ano do Dragão.